Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Somos uma igreja online e missionária. E aqui agora eu vou compartilhar para você estar conectado significados e conteúdos que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual. Se prepare para ouvir a parte 8, o 7º milagre registrado no Evangelho que escreveu o apóstolo Ioannes. Jesus Cristo, a ressurreição e a vida. Coloque toda a sua atenção na simpatia. João, capítulo 11, versículo 38 a 37. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Mariam, sua irmã, Adelfe, e lhe disse em particular: o mestre didáscalo chegou para mim e te chama. Panel. João 11, 28. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. João 11, 29. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia Comé, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. João 11, 30. Os iodaios que estavam com Maria em casa e a consolavam para Mateomai, vendo-a levantar-se depressa, táxeos, e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo Menemeu para chorar. João 11, 31. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Kyrios, se estiveras aqui, meu irmão Adelfos não teria morrido. Kyrios, eine odimou Adelfos, ou an apotenusco. João 11, 32. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judaios e iodaios que a acompanhavam, agitou-se em brimaumai no espírito pneuma e comoveu-se. João 11, 33. E perguntou: onde o sepultaste, te teme? Eles lhe responderam: Kyrios, vem e vê. João 11, 34. Edar Crinessel, ó, chorou Jesus. João 11, 35. Então disseram os iodaios: vede quanto o amava. Piléu. João 11, 36. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos oftalmos aos cegos Tifilós, fazer que este não morresse? Apotesco. João 11, 37. Permita que o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, mude a sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Marta se retira e comunica a Maria, o didáscalo,
chegou e te chama. João 11:28. Apressadamente ela, Maria, sai ao encontro de Jesus Cristo, fazendo a mesma declaração de sua irmã Adelfe. Kyrios, se estiver aqui, meu Adelfos, não teria morrido. Apotesco. Maria se prostra aos pés de Jesus e chora. Jesus Cristo, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a consolavam, e tomado por íntima compaixão, agitou-se no espírito e comoveu-se. O verbo grego agitou-se, embrimaomai, literalmente significa bufou de indignação e normalmente expressa algum tipo de desprazer. Esse verbo agitou-se, embrimaomai, é usado para descrever a indignação dos espectadores ao verem Maria despejando um perfume caríssimo para ungir os pés de Jesus Cristo na casa de Simão, o leproso. Aqui o verbo descreve a relação interior de Jesus Cristo. Mas quer saber qual seria a causa de seu descontentamento? A mais provável é a presença de doença e da morte e o dano que estas causavam à vida humana. Maria aparece apenas 3 vezes nos evangelhos. Nas 3 vezes ela, Maria, está aos pés do Kyrios. Na primeira vez, Maria está aos pés do Kyrios para aprender. Lucas 10:39. Desta feita, Maria está aos pés do Kyrios para chorar. João 11:32 e 33. Finalmente, ela, Maria, está aos pés do Kyrios para agradecer. João 12:3. Jesus Cristo perguntou aos judeus onde havia sepultado Lázaro. Eles conclamaram Jesus a vir e ver. Edascresenon. Jesus chorou, demonstrando sua plena humanidade e imensa simpatia. Os judeus concluíram o que já havia sido registrado no versículo 3. De fato, Jesus Cristo amava Lázaro. Outros, porém, objetaram, dizendo que ele, Jesus Cristo, poderia ter evitado a morte de Lázaro. João capítulo 11, versículo 37. Jesus se identifica com sua dor. Aquele que cura as suas chagas, Jesus é ferido com você. As lágrimas de Jesus revelam sua humanidade, a sua compaixão, ainda mais seu amor. Já parou para pensar nisso? Na mentalidade grega, a característica fundamental de Deus era a apatia, ou seja, a incapacidade de sentir qualquer tipo de emoção. Os gregos pensavam que Deus era um ser solitário, sem paixão e sem compaixão. O choro de Jesus foi uma espécie de quebra de paradigma na crença dos gregos acerca de Deus. Jesus se importa com você e com sua dor. Ele, Jesus, não é o Deus distante dos deístas. Ele, Jesus, não é o Deus impessoal dos panteístas. Ele, Jesus, não é o Deus fatalista dos estoicos. E ainda mais, ele, Jesus, não é nem mesmo o Deus bonachão dos epicureus. Ele, Jesus Cristo,
o Filho de Deus Salvador, não é o Deus morto pregado numa cruz romana, nem um Deus legalista, xerife cósmico dos escribas, dos fariseus, saduceus e herodianos. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Deus Emanuel, o Deus conosco, e chora conosco, sente nossa dor. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, chora com você, sofre com você, se importa com você e se identifica com você e sua dor. Ele, Jesus, é o Deus que chora, que sofre, que trata a sua dor. Jesus sabe o que é a dor do sem-teto, pois ele, Jesus, não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é a dor da solidão, pois nas horas mais difíceis, ele, Jesus, estava só. Ele, Jesus Cristo, foi deixado só no jardim do Getsêmani e na cruz. E Jesus Cristo sabe o que é a dor da perseguição, pois foi caçado por Herodes, ao qual ele referiu-se como raposa, vigiado pelos fariseus, odiado pelos escribas, entregue pelos sacerdotes. Jesus sabe o que é a dor da traição, pois foi rejeitado pelo seu povo, traído por Judas Iscariotes, negado por Pedro e abandonado pelos discípulos. E Jesus Cristo sabe o que é a dor da humilhação, pois foi preso, espancado, cuspido, deixado nu, pregado na cruz como um criminoso. E Jesus sabe o que é a dor da enfermidade, pois tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sabe o que é a dor da morte, pois suportou a morte para arrancar o aguilhão da morte e nos trazer a ressurreição. Aquele que enxuga suas lágrimas, Jesus Cristo, chora conosco. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não está presente com você em seu sofrimento, mas se compadece de você. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, chorou em público diante de uma multidão, condoendo-se daquela família enlutada. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, chegou a ponto de descer ao Hades em sua identificação com a sua dor. Essa verdade pode ser ilustrada da seguinte maneira: 7 anos antes de o navio Titanic ser encontrado, a revista National Geographic começou os preparativos para o dia em que o navio fosse achado e pudesse ser fotografado. Quando foi descoberto em 1985, um fotógrafo começou a conferir a profundidade da água e os problemas da visibilidade. Finalmente, em 1991, com a ajuda de cientistas e cinegrafistas, o fotógrafo tirou uma série de fotos a 3.500 metros de profundidade. Estampou-as na revista. A propaganda que procedeu, o anúncio dizia: até que ponto chega um fotógrafo da Geographic para obter uma foto perfeita? Até que ponto Deus chega para revelar seu terno amor para os pecadores e sofredores? Até o ponto de o seu riós, Jesus Cristo, descer ao abismo, ao Hades. Como se sente ao ouvir tudo isso? Se sente incrivelmente bem e bem-aventurado? Agora chegou o momento muito esperado, o poder. Jesus tem compaixão e ainda mais poder. Ele, Jesus, sente os seus dramas
e tem poder para resolvê-los. Fique atento. Em primeiro lugar, uma ordem expressa. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra litos. João 11:38. Então ordenou Jesus: tirai aeron litos. Disse Marta, irmã do morto, tenescou: Kyrios, já cheira mal, porque já é de 4 dias. João 11:39. O mesmo Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que levantou Lázaro da morte, poderia ter rolado a pedra do seu túmulo. Mas rolar a pedra era uma obra que os homens poderiam fazer, e esta Jesus ordenou que fosse feita. Jesus não exclui a participação humana em sua intervenção milagrosa. A ordem é clara: tirai a pedra. Só Jesus Cristo tem o poder para ressuscitar o morto. Isso ele faz. Mas tirar a pedra e desatar o homem que está enfaixado, isso as pessoas podem fazer, e Jesus ordena que façam. Jesus chama Lázaro da sepultura. Se Jesus não tivesse mencionado o nome de Lázaro, todos os mortos sairiam do túmulo. Mas Lázaro, mesmo morto, pôde ouvir a voz de Jesus. E eu me pergunto, no dia final, na parousia de Jesus Cristo Osios Theosote, os mortos ouvirão a voz de Jesus e sairão do túmulo. Vem a hora em que todos os que se acham dos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João 5:28. Os que tiverem feito o bem ágatos para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 5:29. E Jesus Cristo disse, e eu acredito. Em segundo lugar, uma interferência incrédula. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Kyrios, já cheira mal, porque é de 4 dias. João 11:39. Marta, oscilando entre a fé em Jesus e a impossibilidade humana, interfere na agenda de Jesus, dizendo que agora era tarde demais. Marta, sabia que Jesus já havia ressuscitado a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, mas agora Lázaro era um cadáver em decomposição. Aeron litos, tirai a pedra, significa enfrentar uma situação que você não quer mais mexer. Aeron litos, tirar a pedra, é tocar em situação que só vai trazer mais dor. Aeron litos, tirar a pedra, é abrir a porta para algo que já cheira mal. Você tem medo de enfrentar o seu passado de dor, mas há uma ordem de Jesus: aeron litos, tirai a pedra. Em terceiro lugar, uma correção necessária. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, pisteu, verás a glória de Deus. João 11:40. Jesus corrige Marta e ao mesmo tempo a encoraja a crer. A fé vê o que os olhos humanos não conseguem enxergar. A fé é o telescópio que amplia diante dos seus olhos o fulgor da glória de Deus. A incredulidade te impede de ver a manifestação plena do ser divino. E Jesus disse:
Se creres, verás a glória de Deus. Jesus quer não apenas que você encontre a solução, mas que te torne a solução. Em vez de duvidar, questionar ou lamentar, Marta deveria crer. A porta do milagre é aberta com a chave da fé. Em quarto lugar, uma oração de ação de graças. João 11:41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pater, graças te dou porque me ouviste. João 11:41. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. João 11:42. E Jesus dá graças a Theos Pater, porque sua oração já tinha sido ouvida. O milagre que ele, Jesus Cristo, Osios Theos Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, vai operar, já estava na agenda de Theos Pater. O milagre consolidará a fé dos discípulos e despertará a cartada final da incredulidade. Ao mesmo tempo que tiraram a pedra litos, olharam para dentro do túmulo e Jesus olhou para cima e orou. Consegue imaginar cada detalhe? Ao enfrentar o mau cheiro de um túmulo aberto, Jesus Cristo orou. Você tem o hábito de orar por aqueles que estão aflitos? Você crê que Deus responde às orações? Quer saber como Jesus orou quando o milagre aconteceu? Quer saber quando Jesus deu graças? Não foi depois, mas antes de um milagre acontecer. A palavra de Deus diz que Lia era desprezada por Jacó, seu marido. Gênesis 29, 31-35. Foi durante a quarta gestação de Lia que o milagre da graça restauradora aconteceu em seu coração. Desta vez, louvarei o Senhor. Gênesis 29, 35. O nome vem do original da palavra louvor. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio da tribo de Judá. Enquanto Lia baseou sua vida no se eu fosse bonita como a minha irmã. Se o meu marido me amasse. Os dias de Lia eram um poço de amargura, mas quando ela, Lia, adotou uma atitude de louvor e fé e se rendeu para Deus, o Senhor lhe deu uma nova identidade, a mãe do fundador da tribo da qual veio o Messias, Cristos. Você sabia? Em quinto lugar, um milagre extraordinário. E tendo dito isto, clamou em megafoné: Lázaros, vem para fora. João 11:43. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o seu rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. João 11:44. A voz de Jesus Cristo é poderosa. Até o morto a escuta e obedece. Lázaro ouve até ele sai da caverna da morte. Ele, Lázaro, sai todo enfaixado, coberto de mortalha. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ordena que o desatem e o deixem ir. Lázaro agora está vivo, mas com vestes mortuárias. Seus pés, suas mãos e seu rosto estão enfaixados. Você precisa aqui agora se despir das vestes da velha vida. Você precisa se revestir
das roupagens do novo homem em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você precisa ajudar uns aos outros a remover as ataduras que os prendem. Você precisa ajudar uns aos outros a remover as ataduras do passado. A igreja é uma comunidade de cura, restauração e cooperação, ou deveria ser. Se concentre a ouvir sobre a conspiração. João 11, 45 a 57. O maior milagre público de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tem um duplo efeito: fé e incredulidade. Na reta final, as coisas se invertem. Até aqui, os fariseus são os opositores mais ferrenhos de Jesus. A partir de agora, os saduceus, de cuja linhagem saíram os principais sacerdotes, assumem a dianteira para prender e matar Jesus. Da mesma forma que a ressurreição de Lázaro é o clímax dos sinais do ministério público de Jesus, é um marco decisivo que precipita a série de acontecimentos, culminando na narrativa da paixão. Há um efeito quádruplo desse colossal milagre. Primeiro, o milagre da ressurreição de Lázaro levou muitos judeus que antes eram hostis para com Jesus a crerem nele. Segundo, o milagre da ressurreição de Lázaro acrescentou mais amargura aos seus inimigos, que agora, numa sessão oficial do Sinédrio, começaram a tramar a morte de Jesus. Terceiro, o milagre da ressurreição de Lázaro causou grande excitação entre as multidões da Páscoa em Jerusalém. Quarto, o milagre da ressurreição de Lázaro fortaleceu a fé de Maria e Marta e dos matetés. Vou compartilhar aqui agora significados teológicos. Fique de olho. Em primeiro lugar, muitos creem ao verem a ressurreição de Lázaro. João 11:45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Esse era um dos propósitos deste extraordinário milagre, despertar a fé. Em segundo lugar, outros, porém, foram ter com os farisaicos e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. João 11:46. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O mesmo milagre que produz em muitos a fé, desperta em outros uma atitude covarde de entreguismo. Em terceiro lugar, o Sinédrio é convocado a tomar posição. Então, os principais sacerdotes e os farisaicos convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este antropos opera muitos sinais? João 11:47. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romaios e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. João 11:48. A ressurreição de um morto que já havia sido sepultado havia 4 dias era um fato tão retumbante, somado aos outros milagres operados, que, se nenhuma atitude fosse tomada, todos iriam aderir a Jesus. E o argumento construído pelos principais sacerdotes dos farisaicos é assustador.
Se isso acontecer, os romanos virão com mão de ferro e tomarão o templo e a própria nação. Agora a questão não era mais a precisão de uma discussão teológica, mas uma situação de segurança nacional e sobrevivência política. No momento que esse evangelho do apóstolo João foi escrito, a catástrofe que eles receavam já tinha ocorrido, porém não em razão da presença e das atividades de Jesus. Em quarto lugar, a profecia surpreendente de Caifás. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis. João 11:49. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, que não venha a perecer toda a nação. João 11:50. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. João 11:52. Eu quero chamar a sua atenção para essa verdade. Caifás, um dos membros do Sinédrio e sumo sacerdote, mesmo sem saber, advertiu seus pares em profecia, dizendo que eles nada sabiam, pois era necessário que um só homem morresse pelo povo. Dessa forma, ele, Caifás, estava profetizando que Jesus estava prestes a morrer pela nação, e não somente pela nação, mas a fim de remir em um só corpo os filhos de Deus dispersos pelo mundo. Até mesmo quando os perversos pensam que estão laborando contra Jesus para destruí-lo, na verdade, estão apenas cumprindo o eterno propósito de Deus, em vez que os planos de Deus não podem ser frustrados. A profecia de Caifás levou o Sinédrio a pensar que, se a segurança da nação poderia ser garantida pela morte de um homem, então a necessidade de que tal pessoa morresse resulta de um raciocínio prudente. Nesse caso, Jesus morreria pelo povo. O raciocínio foi: sigam Jesus e a nação perecerá. Matem Jesus e a nação será salva. Jesus deve morrer. Por ironia da história, o exato oposto ia acontecer. Quando os judeus mataram Jesus, eles selaram seu destino. Os romanos vieram de fato e destruíram a cidade com seu templo e a nação. Caifás deu um significado às suas palavras, mas Deus deu outro. A profecia inconsciente se cumpriu, mas completamente ao revés de como Caifás imaginara. A morte de Jesus resultou na destruição pelos romanos do próprio Estado que Caifás desejou salvar, e igualmente na garantia de bênçãos universais mediante Jesus, com as quais aquele sumo sacerdote nunca sonhou. As palavras de Caifás serviram como incentivo para a conspiração mais cruel que esse mundo já viu. Resolveram matar Jesus. Caifás era um bruto, um demente mental, um crápula manipulador que não conhecia o significado da retidão e justiça e que fazia tudo do jeito que ele queria a qualquer custo, está claro nas passagens nas quais ele é mencionado.
Ele, Caifás, não hesitava em derramar sangue inocente. Ele, Caifás, era hipócrita, pois no final do julgamento, no exato momento em que pensou ter encontrado uma base sólida para a condenação de Jesus, rasgou suas vestes como se fosse tomado de profunda tristeza. Ouça agora, em quinto lugar, a firme decisão do Sinédrio. Desde aquele dia resolveram matá-lo. João 11:53. O Sinédrio toma uma firme decisão e anuncia o veredito. Jesus precisa morrer. Então resolve matá-lo. Em sexto lugar, a retirada de Jesus. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus matetés. João 11:54. Jesus retira-se do centro da crise e vai com seus matetés para Efraim, uma região vizinha do deserto. A morte de Jesus aconteceria do modo que estava traçado na agenda dos céus e não segundo as pressões criminosas da terra. Em sétimo lugar, a procura por Jesus. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. João 11:55. Lá procuravam Jesus, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele a festa da Páscoa, a terceira mencionada nesse Evangelho de João, estava se aproximando, e as multidões já se encaminhavam para Jerusalém. Jesus era o assunto comentado por todos. A dúvida era: será que diante do iminente perigo de ser preso e morto, ele, Jesus, virá à festa? Em oitavo lugar, a ordem dos líderes religiosos. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. João 11:57. Os principais sacerdotes, archieiros e os farisaios já haviam constituído o povo como detetives e investigadores. Qualquer um que tivesse qualquer informação sobre o paradeiro de Jesus deveria denunciá-lo imediatamente. Eles queriam prender a Jesus. O palco estava preparado para o maior drama da história, durante o qual o ser humano mostraria o que tem de pior e Deus lhe daria o que tem de melhor. Fique de olho no propósito do milagre. Jesus tinha 3 propósitos bem claros com esse milagre extraordinário: a ressurreição ao 4º dia de Lázaro. Em primeiro lugar, a manifestação da glória de Deus. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Rios Theos seja por ela glorificado. João 11:4. Tudo o que Jesus ensinou e faz mirava a glória de Deus. A glória do Pai era o seu maior projeto de vida. Ele, Jesus, veio revelar o Pai. E Jesus veio para mostrar como é o coração de Deus. Ele, Jesus, nunca fugiu desse ideal. A morte de Lázaro foi uma oportunidade que o Pai fosse glorificado. A ressurreição de um morto é um milagre maior do que a cura de um enfermo. A ressurreição de um morto
de 4 dias é maior do que a ressurreição de alguém que acabou de morrer. A coisa mais importante em sua vida não é ser poupado dos problemas, mas glorificar a Deus em tudo o que faz. Naquele momento que você é confrontado pela doença e até mesmo pela morte, o seu único encorajamento é saber que vive pela fé e para a glória de Deus. Em segundo lugar, o despertamento da fé. O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre tem o propósito de abrir as portas para a fé salvadora e avenidas para uma confiança maior com Deus. Os milagres de Jesus sempre tiveram um propósito pedagógico de revelar verdades espirituais. Naquele momento que Jesus multiplicou os pães, queria ensinar que Ele é o pão da vida. No momento que Jesus curou o cego de nascença, queria ensinar que Ele é a luz do mundo. Eu quero chamar a sua atenção para essa verdade. Naquele momento que Jesus ressuscitou Lázaro, ao 4º dia, queria ensinar que Ele é a ressurreição e a vida. Jesus tinha um propósito de fortalecer a fé de seus matetés. Jesus tinha o propósito de fazer Marta crer antes de ver a glória de Deus. Jesus tinha o propósito de despertar a fé salvadora nos judeus que estavam presentes junto ao túmulo de Lázaro. Jesus tinha o propósito de proclamar que a vida futura só pode ser alcançada pela fé nele e que a morte não tem a última palavra para aqueles que nele creem. Em terceiro lugar, a sua entrega pela morte. Na última aparição de Jesus na Judéia, os judeus queriam apedrejá-lo. Tomé entende que a ida de Jesus a Jerusalém era caminhar para a própria morte. Todos sabem do risco que Jesus corria na Judéia. Marta encontra Jesus fora de casa e chama Maria em secreto. Havia uma orquestração nos bastidores para levar Jesus à morte. No momento que Jesus ressuscitou Lázaro, muitos judeus creram nele. Outros, porém, saíram para entregá-lo. Os judeus resolveram matar não apenas Jesus, mas Lázaro. João 12, 9 a 11. Naquele momento que Jesus foi ao lar de Betânia, estava disposto a glorificar o Pai em 2 aspectos. Primeiro, pelo milagre da ressurreição de Lázaro e segundo, pela sua disposição de cumprir o plano do Pai e dar sua vida em resgate do seu povo. Os membros do Sinédrio pensavam que eles é que estavam no controle da situação, orquestrando a prisão de Jesus, mas isso fazia parte do plano de Deus. A morte de Jesus não era apenas uma orquestração dos homens, mas e sobretudo uma agenda de Deus Pai. Gostou do significado? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.